multigeracionalidade, uma proposta de educação para a sustentabilidade das matrizes curriculares do ensino superior. É isso, né, professor? É exatamente isso, professora Cristina. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Quando quiser começar a contar o tempo, fique à vontade. Só você projetar, querida. Tá bom, eu já vou então compartilhar, que é para poder ganhar esse tempo que é precioso, né? Isso. E quem E sabe a depois vão gente poder querer, as comentar um pessoas querem pouquinho. conversar, né, falar, comentar, exatamente. Então, vou aqui pedir permissão a vocês para poder compartilhar a minha tela, né? Com a minha tela, o conteúdo dessa apresentação. Espero que vocês estejam todos vendo. Sim, Estão vendo aí a minha tela ou não? sim, sim. Sim. E aí eu agora Aham, coloco no modo de apresentação. isso. Apareceu? Pareceu, Ok, sim. porque Então, vamos. eu gostaria muito, né, de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, né, para fazer uma singela apresentação desse trabalho, porque a gente, em meia dúzia de slides, né, a gente sente já o deslize do reducionismo, porque transformar, né, o sintético em analítico acaba sempre sendo um grande desafio para professores e para pesquisadores, né, a gente fica aí nessa ousadia, né, contínua de trabalhar nessa perspectiva. E aí precisamos reduzir para 5 ou 6 slides, né, um trabalho que a gente já reduziu para poder tornar ele de forma para continuar ainda no fio da condutor do analítico, né? Mas a gente está aqui para falar um pouco a respeito disso. É um tema muito importante, é tão importante que eu tomei para mim a responsabilidade, né, de cometer uma falta, que é trazê-lo antecipadamente, né, no dia de hoje, em função do horário que a gente tem de 8 horas e meia de diferença com a Índia, para uma apresentação em que eu fui convidado. Hoje foi o dia, está sendo o dia do National Summit on ESG, né, que está sendo promovido pelo Global Compact da Índia, em parceria com a Sigma University e uma série de outras instituições, e eu me senti muito feliz, né, por ter sido convidado como um conferencista, como um palestrante aqui do Brasil, para falar um pouquinho a respeito, e eu trouxe essa questão da proposta de educação para a sustentabilidade nas matrizes curriculares do ensino superior. Muito bem, o resumo do trabalho e do artigo é nada mais, nada menos do que propor uma análise crítica sobre essa crescente demanda daquilo que eu chamo de multigeracionalidade, que é exatamente esse espaço, né, esse momento do tempo, dessa nossa Gaia, né, dessa nossa Mãe Terra, em que todas essas conhecidas, pelo menos as recentes, né, que começam aí a partir do pós-guerra de 1940, 1950, e criam com isso uma espécie de sopa de letrinhas, porque começam lá com bebê, né, com baby boomers, passam pela geração X, pela geração Y, pela geração Z, a gente tem os nativos digitais, a gente tem millennials, etc. Toda essa multigeracionalidade, pela primeira vez no tempo e no espaço, está reunida nos mesmos lugares, tanto nos lugares de aprendizagem, né, nas escolas, nas universidades, quanto nos lugares em que estão colocando em exercício os seus skills, né, as suas habilidades no mundo do trabalho, na empregabilidade. Então, essa é uma educação voltada para a sustentabilidade passa a ser uma resposta que nós temos, por exemplo, como esse das mudanças climáticas, né? A gente não precisa falar sobre mudança climática, basta se relacionar àquilo que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, que está seca, e do que está acontecendo aí no sul do Brasil. Eu estou falando com vocês agora de Belo Horizonte, né? Um calor crescente, porque a gente está experimentando novamente uma segunda cúpula de calor, né? Depois da primeira, que foi terrível, elevou temperaturas, como no caso do Rio de Janeiro, uma sensação térmica de quase 60 graus Celsius.
Então, essa abordagem, que é multigeracional, ela vai destacar a diversidade de perspectivas, de valores e de experiências que são presentes nessas comunidades acadêmicas, no sentido de refletir a complexidade dessas questões que a gente vê como contemporâneas, né? Aí a gente tenta imaginar, caminha no sentido de possibilidades de sucesso, desafio, oportunidades que estejam aí associadas à integração da educação para a sustentabilidade nas instituições de ensino superior, com essa interseção entre as expectativas dessa multigeracionalidade e aquelas estratégias ou as demandadas estratégias institucionais. Muito bem, as mudanças climáticas, elas sem dúvida representam um dos maiores desafios que a gente está vivendo no século XXI. É tão verdade que essa semana mesmo, né, que a gente está finalizando a realização da COP28, a gente teve um documento que foi publicado por estudiosos, pesquisadores da Universidade de Exeter, né, dizendo que nós estamos perigosamente alcançando o ponto de um não retorno, né, de uma inflexão em 5 sistemas diferentes. Então, aquilo que a gente precisava discutir de forma emergente e que começou na década e veio se fragmentando e veio se discutindo Minutos, professor. prismas e perspectivas ao longo dessas décadas, né, acabou chegando ao ponto temido de inflexão. E não a gente não está falando de um ponto de não retorno, a gente está falando de 5 possíveis pontos de não retorno que foram alcançados. E aí, a demanda por formar profissionais que sejam capacitados não apenas a serem críticos, né, no entendimento, mas a enfrentar esses desafios passa a ser uma responsabilidade das instituições de ensino superior. Também a incorporação da sustentabilidade nos nossos currículos acadêmicos, que são analógicos a dessa, quando a gente pensa, por exemplo, no fato de estarmos vivendo numa dimensão das tecnologias de informação e comunicação, e a gente olha para as matrizes curriculares de praticamente todas as áreas, de A, administração, até Z, zootecnia, a gente vê o quanto é que precisa avançar. É tão verdade que os jovens já não querem mais cursar a universidade, infelizmente, né, os mais jovens, a geração mais jovem, logo após, por exemplo, que se desconecta do ensino médio, e isso tem causado reflexos de toda a ordem nas instituições de ensino superior, inclusive nas instituições públicas, né? A gente precisa realmente trabalhar por uma formação de profissionais que seja crítica, construtiva, né, e que seja hands-on no trato com as questões da sustentabilidade planetária. Quando a gente olha, por exemplo, o mapa estratégico, por exemplo, de uma instituição de ensino, nessa perspectiva nossa do educare e do aprendere, a gente parte de uma base de teriam estar, né, para e comprometidos com o ensino, com a pesquisa e extensão, a gente caminha, né, vai caminhando no sentido down-up, até chegar ao ponto em que a gente vai ter, por exemplo, uma gestão moderna e eficiente, e aí, nessa gestão moderna e eficiente, vamos ser capazes de, talvez, quem sabe, acomodar aquilo que está preconizado, por exemplo, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 4, que é o que trata de qualidade em educação. Eu também queria colocar que o ensino superior, como pilar da formação profissional, tem o dever de antecipar e de se adaptar às demandas da sociedade, que há necessidade da gente incorporar a educação para a sustentabilidade, não apenas para atender essas demandas, mas também para colocar, de alguma forma, as nossas IESs, né, que já têm muita qualidade. A gente, no levantamento recente, percebeu que temos um número superior a 1.000 pesquisadores de grande impacto, né, pesquisadores brasileiros de grande impacto global, com as suas teses e com o seu trabalho. Eu acho que a gente tem, através das nossas instituições de ensino, que retroalimentar cada vez mais isso, para que sejamos cada vez mais proativos na solução dos problemas que nos impactam, principalmente os problemas relacionados à sustentabilidade ambiental, e a gente precisa aí construir currículos que atendam às demandas de diferentes gerações, considerando que elas ocupam os mesmos espaços, né, nossos,
de aprendizagem e de trabalho, mas que têm preocupações que são específicas. Então, quando a gente vai revisitar essas abordagens pedagógicas das instituições com foco em frameworks de sustentabilidade, a gente passa provavelmente a estar mais próximo de uma resposta que possa ser considerada essencial às demandas daquela sociedade contemporânea, porque o ESG, por exemplo, né, ele é um núcleo, é um cerne, ele é o propósito de um Um Ikigai, minuto. e envolve temas muito sagrados, né, para alcance dessa sustentabilidade, como o ambiental, como o social e como o da própria governança das estruturas organizacionais. E é possível chegar a algumas conclusões. Primeiro, que as instituições de ensino têm a capacidade de integrar conceitos sustentáveis em todas as disciplinas e conectar todas as áreas, como ciências, humanidades, como negócios, as ciências sociais aplicadas, engenharia, etc., porque isso não apenas enriquece a formação acadêmica, mas também vai proporcionar uma compreensão muito mais holística, menos hermética, né, dos desafios e das soluções. Então, as considerações finais: a inclusão da educação para a sustentabilidade das matrizes curriculares representa um passo fundamental para preparar essas gerações futuras para esses desafios cada vez mais complexos e interconectados do nosso século. Mesmo com essa constatação, essa jornada não vai estar isenta de obstáculos. A gente vai ter entre eles resistência institucional, falta de recursos e uma desconexão entre a regulação educacional, que é severa e às vezes é até burra, no caso brasileiro, e as demandas de um mundo que está em constante evolução. E, finalmente, as instituições de ensino superior vão desempenhar ou podem desempenhar um papel central na construção desse futuro, sendo detentoras daquilo que eu gostaria, né, de chamar e de reforçar, de uma capacidade única de liderar a transição em direção a uma educação para a sustentabilidade, sendo a sustentabilidade um tema cada vez mais complexo e interdisciplinar. Bom, eu agora vou finalizar saindo aqui da minha apresentação, né, vou parar o compartilhamento e espero que tenha conseguido alcançar o desafio de falar nesses 10 minutos sobre esse tema. Muito obrigado pela Passou um pouquinho, paciência. professor. Passou um pouquinho, mas tudo bem. Alguém gostaria de comentar, elogiar? Eu sim, professora Cristina. Olá, Cristina. Primeiramente, parabenizar o José Luiz Esteves. Você é da PUC, professor? Está escrito ali PUC Paraná? Eu finalizei meu pós-doutorado em Inovação para a Sustentabilidade Organizacional no PPAD da PUC, né, no ano passado, e sou professor da PUC, sou professor dos cursos de pós-graduação da PUC e de alguns projetos que estão sendo tocados aí no âmbito da Escola de Negócios em relação a esse tema do ESG e da sustentabilidade. Eu construí, na verdade, a cadeira de ESG que está sendo dada nos MBAs da PUC do Paraná. Mas você é mineiro. Eu estou em Minas Gerais, mas eu sou mineroca. Eu sou carioca de nascença e mineiro de passagem. É a segunda passagem aqui. Estou falando com você de Belo Horizonte, é a minha base atual. BH. Então, vai para BH essa pergunta. Já que o Paraná está na sua transição epistemológica de estudo e formação, eu quero perguntar, você falou aí dos desafios complexos e interconectados desse século XXI. Você falou tanta coisa, me apaixonei por aqueles quadros. Vai estar lá no seu artigo, a gente vai olhar, possivelmente. Peguei seu e-mail aqui correndo tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta assim. Você falou em tudo, né? Essas questões multigeracionais. Meu Deus, quanta coisa você botou aí. Primeiro de tudo, eu calculei que você é um curriculista. E então você deve ter estudado o Tomás Tadeu da Silva, que é lá da URGS, e eu queria perguntar na direção dessa pegada dele. Como que as IES, a educação superior, extraindo o termo ensino superior, trazendo o que a LDB veio trazer, como que a educação superior vai dar conta, professor José Luiz, de abarcar nas suas matrizes curriculares aquilo que o Tomás Tadeu fala, que currículo é relação de poder, currículo é documento de identidade. E cada universidade, cada IES, cada instituição de ensino superior tem uma identidade, seja ela para cá ou para lá.
como é que vai colocar uma matriz, como você vai trazendo aí nesse quadro? Vai ter que ter uma disciplina voltada para a sustentabilidade em todos os cursos? Vai ter que ter uma lei que já existe, mas que está petrificada? O que aconteceu com essa questão de educação ambiental que ninguém quer no currículo? Vai entrar tudo junto como educação, diversidade e cidadania? Ou como educação, ou como qualquer nome assim? Não que educação seja qualquer, mas me fala aí, como é que fica, Esteves, o currículo, que é relação de poder? Eu acredito, bom, eu sou um crítico construtivo, vamos colocar assim, do MEC e do processo de regulação do ensino superior brasileiro. Eu me coloco como um crítico construtivo, porque nós somos um dos países mais regulados em termos de educação superior do mundo. Eu já estudei, né, a regulação que existe em outros países, e inclusive eu uso muito como referência os países da OCDE, que são aqueles considerados os mais desenvolvidos, entre aspas, porque eu não vejo o conceito de desenvolvimento da forma pejorativa, como ele é utilizado, né? Eu trabalho mais o conceito de subadministrado, e aí o Brasil, ele se enquadra bem nessa linha de país subadministrado, né? Mas o Brasil ele não é um país nem de longe subdesenvolvido. Agora, eu vejo, por exemplo, que a gente, enquanto tiver, né, uma autonomia universitária que é meio autonomia, né, a gente não consegue avançar nesse sentido. Primeiro, porque as instituições de ensino superior elas ainda não conseguiram aterrissar, e isso pode se olhar para dentro do próprio umbigo. Eu não estou aí na UniOeste, quem está na UniOeste pode falar a respeito da UniOeste, quem está na USP pode falar da USP, quem está na PUC pode falar da PUC. Mas eu quero crer que se eu fosse fazer uma pesquisa que não tivesse que declarar quais eram os autores respondentes, 100% das universidades a gente ia obter resposta dos professores, né, dos educadores, de que tem muita coisa que está errada, que está fora do lugar. E olha só, e a gente está falando, e eu citei aqui universidades que são universidades de primeira linha, de primeira grandeza. Se a gente fala de universidades públicas, ou a gente fala de universidades particulares, que são poucas, que se dedicam ao tripé, né, de extensão, de pesquisa, etc., a gente tem, por exemplo, a PUC do Paraná como uma referência, as PUCs de uma forma geral, né, como referência disso, mas em especial a PUC do Paraná, que criou um núcleo e uma base para estudar a sustentabilidade e trazer isso para dentro, por exemplo, da escola de negócios, criando um hub de sustentabilidade. Então, ela está à frente, inclusive, de outras PUCs que estão localizadas em outros lugares, né? Mas, se a gente está falando, né, de que são de primeira grandeza, sem demérito, né, e sem usar esse primeira grandeza de uma forma pejorativa, eu acho importante colocar também, que dirá então naquelas que a preocupação por extensão e por pesquisa passa longe, né, como diz o falecido político, né, e pensador Leonel Brizola, cavalo que passa sem ginete, costeando o alambrado, quer ser montado, né? E parece que nós, às vezes, professores e educadores, não temos a força necessária para sermos os cavaleiros de nós mesmos, né? Quer dizer, nós somos apenas os cavalos sem ginete. Então, a gente precisa primeiro se colocar na posição de cavaleiro, né? Coisa que é muito difícil, porque a pressão em cima do professorado, principalmente nos anos que a gente viveu passados, que eu poderia até dizer, não vou aqui entrar na questão política, mas eu digo que foram trevosos, né, sobre a minha perspectiva, em termos tanto da educação pública como da educação como um todo, e vamos precisar trabalhar no sentido de ter um MEC que seja permeado por essa demanda da multigeracionalidade, por entender, por exemplo, que o Enem está decaindo daquilo que ele foi proposto originalmente para hoje um terço do que era, em termos de ser um instrumento de ingresso, por exemplo, dos jovens, principalmente de acesso dos jovens que estão na educação pública, que é a verdadeira educação transformadora, democrática que a gente tem no Brasil, né, para o ensino superior, e eles já não querem mais. Hoje a gente tem acontecendo em instituições públicas de renome cursos que têm relação candidato-vaga negativa.
tem menos candidatos do que vagas que estão sendo ofertadas, tanto nas ofertas de modalidade presencial quanto oferta de modalidade à distância. Essa, inclusive, está trágica, porque a gente fala do ingresso da educação à distância, mas a gente não fala da evasão. E a evasão nas principais instituições de ensino, aquelas que têm calibre para se chamar de universidade, de centro universitário, ela já está chegando a 50%. Mas esses números, eles são colocados de lado. Todo mundo gosta de dizer que ingressaram não sei quantos mil alunos na educação à distância, mas ninguém gosta de dizer que metade dessas centenas de milhares de alunos saiu antes de completar o primeiro ano de qualquer curso, seja um tecnólogo, seja um bacharelado. Então, isso é importante para que a gente possa depois, aí sim, não criar uma legislação, mas eu acho que colocar as estruturas de ensino superior de uma maneira em que elas possam ofertar as suas matrizes curriculares e atrair os alunos que se identificarem com essas matrizes curriculares como deveria ser. E aí a gente vai ter realmente aquilo que eu considero que seja uma autonomia universitária. Porque enquanto a gente tem uma autonomia universitária, em que a gente está centralizado, e essa centralização, Ministério, etc., Conselho Nacional, ela existe em muito poucos lugares, né? E aqui no Brasil parece que é uma condição de honra, né? Eu fui convidado para ser conselheiro disso, eu fui convidado para ser conselheiro daquilo, etc. Isso não existe em outros lugares, né? Então, a gente talvez precise avançar no sentido de despolitizar essa questão da regulação do ensino superior, aterrissar essa questão da multigeracionalidade nos nossos legisladores, principalmente aqueles que têm uma pegada educacional, e através disso a gente consegue avançar no sentido de incluir curricularmente, né, uma requalificação. Veja que eu não estou falando do rejuvenescimento, de uma requalificação de matrizes curriculares, porque tem muita coisa boa em matrizes curriculares dos nossos cursos, em várias áreas, mas tem muita coisa ruim, muita coisa desnecessária, que não tem necessidade de ser e não faz sentido.